o tema de hoje, a USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, de vez em quando, ela dá um tema para todas as casas espíritas. Todas as casas hoje estão com o mesmo tema. Todos os palestrantes estão com o mesmo tema que vai ser ouvido aqui essa noite. Tá? O tema: o Centro Espírita e seus objetivos educativos. O Centro Espírita e seus objetivos educativos. Agradecer mais uma vez ao palestrante Jesualdo. Seja bem-vindo, por favor. Todos já conhecem o Jesualdo. Ele não deixa ninguém dormir, porque ele hipnotiza os seus ensinamentos, suas palavras. Estava esquecendo aqui, depois ele fala um pouquinho. Como ele fala, é o segundo filho dele. O primeiro é muito bom, eu tenho. Tá? Ele está lançando esse aqui. Felicidade. Onde estará? É um bom tempo. Tá? Esse título vai ser tema da palestra dele, dia 31 de março, aqui na casa. Hoje ele está vindo em substituição a um outro colega que não pôde vir. Tá? Já está à disposição, tá? Está fazendo hoje. Quem se interessar, depois ele fala. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. Que o nosso Mestre Jesus, benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Era dois primos, mais ou menos da mesma idade, que foram criados juntos, dividiram as primeiras brincadeiras da infância juntos, dividiram também os primeiros bancos escolares juntos. Acontece que um desses primos não era dado aos estudos, não era dado à busca do conhecimento, preferia ficar nos arredores da cidade com as brincadeiras infantis com os outros coleguinhas. Não queria saber de estudos. Enquanto que o outro era dedicado e esforçado no campo do conhecimento. Buscava sempre o conhecimento e se destacava nos bancos escolares. A sua carreira acadêmica foi gloriosa. E como tudo acontece na vida, por obra, às vezes, de nós mesmos, o destino levou um dos primos para um lugar e o outro primo para o outro. Aquele primo preguiçoso, que não queria saber de estudos, que não buscava conhecimentos, o único emprego que conseguiu angariar no futuro foi ser remador do navio real. E os remadores remavam o navio real embaixo de um sol escaldante. Mas esse foi o único emprego que ele conseguiu arranjar. Já o outro primo, aquele que se dedicou aos estudos, aquele que teve uma carreira acadêmica gloriosa, transformou-se no futuro em um dos conselheiros do rei. Um dia, o rei precisou fazer uma viagem rio acima, uma viagem política, e enquanto os marinheiros remavam aquele navio rio acima, entre eles o primo preguiçoso, o rei e seus conselheiros na proa do navio, embaixo de uma coberta, se refrescavam com refresco gelado, enquanto conversavam, confabulavam sobre os assuntos que iriam tratar no destino. Aquele primo que remava embaixo de um sol escaldante,
vendo aquela situação, ele deixando o couro ali, embaixo daquele sol, enquanto os outros, inclusive seu primo, se deliciavam de um refresco gelado, embaixo de uma coberta, como se fossem preguiçosos. Ele dizia: isso não é justo. Se somos todos filhos de Deus, como é que pode eu estar aqui deixando o meu corpo debaixo desse sol escaldante, enquanto aqueles preguiçosos ficam ali, embaixo da sombra, tomando refresco? Deus não é justo. Deus faz diferença das pessoas. Isso não está certo. Somos todos filhos de Deus. Por que será que Ele nos trata dessa forma? Por que será que eu estou aqui sofrendo tanto, enquanto o outro está lá se refrescando junto ao rei? E blasfemava, e gritava impropérios o dia inteiro. No final da noite, o navio aportou em um barranco para que eles dormissem. E no silêncio da noite, quando todos dormiam em seus camarotes, o primo preguiçoso, o remador, foi acordado com um braço forte que o balançava na cama. Ele despertou assustado e, ao olhar, verificou tratar-se do próprio rei. E ficou de pé em um pulo, perguntou o que a majestade desejava. E o rei disse: eu estou ouvindo um barulho lá fora, não consigo dormir por conta desse barulho. Suba o barranco e veja que barulho é esse e me diga. Ele então se arrumou rapidamente, subiu o morro acima correndo para trazer a informação do rei. E depois de alguns minutos voltou com a seguinte notícia: não se preocupe, majestade, foi uma gata que deu cria a uma ninhada de gatinhos e fez barulho que incomodou vossa majestade. E aí o rei perguntou: de que raça são os gatos? Ele não havia observado aquilo e teve que subir mais uma vez correndo para trazer a segunda informação ao rei. Voltou depois de alguns instantes cansado e disse: são gatos siameses, majestade. Muito bem, quantos machos e quantas fêmeas? Ele não tinha visto isso e teve que subir novamente pela terceira vez correndo, esbaforido, para trazer a terceira informação para o rei. Voltou depois de alguns instantes muito cansado e disse: são 3 machos e 3 fêmeas, majestade. Não é? Aí ele disse, fez mais uma pergunta para ele que ele não soube, teve que subir novamente o barranco com a língua para fora, cansado, e voltou depois com a informação. E aí o rei pegou ele pela mão e disse: venha comigo. Foi até o camarote do conselheiro, o primo estudioso, e fez a mesma pergunta para ele. Deu a mesma ordem: eu estou ouvindo barulho lá fora, não consigo dormir, não sei do que se trata, suba e verifique para mim. O primo então se arrumou e subiu o monte acima, e depois de alguns instantes ele voltou com a seguinte informação: não se preocupe, majestade, foi uma gata e deu cria uma ninhada de gatinhos, deu cria dentro de um tonel vazio, fez muito barulho que incomodou o senhor. São gatos siameses, 3 machos e 3 fêmeas. A gata pertence ao prefeito do vilarejo, que ficou chateado com o barulho que ela fez, que incomodou vossa realeza, mas está disposto a ceder um dos gatinhos de presente, caso o rei deseje ter um gato de estimação na embarcação. O rei olhou para o primo preguiçoso e disse: está vendo? Eu te mandei lá 4 vezes para você me trazer a mesma informação que o seu primo trouxe, e com muito mais substância do que aquela que eu pedi. Eu ouvi, filho, os seus impropérios durante a tarde toda. Eu ouvi, filho, você blasfemar contra Deus e a justiça divina. Eu ouvi. Você dizia que Deus não é justo, que Deus faz acepção de pessoas. E eu te digo, filho, Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais perante Ele, mas cada um colhe exatamente aquilo que planta. Eu tive que te mandar lá 4 vezes para você trazer a mesma informação que o seu primo trouxe com apenas uma viagem. Essa é a diferença. Cada um buscou este conhecimento, desenvolver essa inteligência que hoje tira os lombos, os frutos dela mesma. Portanto, filho, você vai continuar como meu remador, e o seu primo vai continuar como meu conselheiro.
Vejam nessa pequena parábola, nessa pequena história, como a vida pode nos oferecer coisas de acordo com o nosso esforço, não é isso? Com o que a gente busca, com o que a gente faz. Tem pessoas que nem precisam se esforçar muito. São pessoas que a ciência chama de autodidatismo, ou pessoas autodidatas, não tem? Aquelas pessoas que já nascem com conhecimento fora de série, que você se surpreende. Crianças que tocam piano aos 6 anos de idade. Mozart que desenvolveu a sua primeira sinfonia, a sua primeira orquestra aos 6 anos. A primeira sinfonia de Mozart foi aos 6 anos de idade, sem perguntar para ninguém. Autodidata, trouxe as informações com ele. Quando ficou velho, 30 e poucos anos, ele tinha um primo que era médico, que chegou para ele e disse assim: Mozart, me ensine a compor uma sinfonia, me ensine a compor uma sonata. Mozart olhou para ele e disse assim: você é muito novo para aprender sinfonia, eu sugiro que você comece com balada. Ele olhou para Mozart e disse: quem é você para dizer isso para mim? Você compôs a primeira com 6 anos? Como é que você fala que eu sou novo para aprender? Mozart disse: é verdade, eu compus a minha primeira sinfonia aos 6 anos, mas nunca perguntei a ninguém como fazê-lo. Então são os autodidatas, são aqueles que já trazem informações. Mas como? Como? Se o cérebro de Albert Einstein foi pesado, a ciência na biópsia dele tirou o cérebro e comprovou que era igualzinho ao nosso. A massa cefálica é a mesma para todos nós. De onde vem essa inteligência? Se o cérebro é exatamente igual, de onde vem o autodidatismo? De onde vem as pessoas que já nascem sabendo, que só precisam de um toque para desenvolver aquela aptidão, para desenvolver aquele dom? De onde vem isso? Senão do Espírito. E Allan Kardec, no livro A Gênese, ele explica-nos com muita propriedade essa questão, dando o nome de reveladores. Diz Allan Kardec que existem os reveladores primitivos e os reveladores de segunda ordem. Reveladores primitivos, segundo ele, são aqueles que trazem consigo a informação. Tudo fica registrado no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, nada fica perdido. Só que eles relembram imediatamente quando chegam ao mundo físico novamente. E aí são aqueles reveladores primitivos, não precisam de ninguém na atual existência para nos ensinar. Eles já trazem com eles o ensinamento. São os primitivos. Mas os reveladores de segunda ordem precisam aprender para poder repassar. Kardec os chama de reveladores de segunda ordem. Eu preciso aprender, vou para a escola, aprendo aquela disciplina para poder ministrar para o outro. Eu sou revelador de segunda ordem, não é? Então existem esses reveladores, somos nós. As diferenças de aptidões, a diferença desses dois primos que eu acabei de dizer, um se esforçando mais, outro se esforçando menos. Ora, meus amados, se no campo físico o esforço faz com que tenhamos uma vida melhor, uma vida do primo acadêmico, estudioso, no ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Quando a gente se esforça, a gente chega mais rápido à felicidade, a almejada salvação que Jesus veio dizer. Que salvação? A salvação da beatitude eterna? De ficar vendo os anjos tocando harpas a vida toda, a eternidade toda, seria um tédio, seria um verdadeiro inferno, um paraíso desse. Não, a salvação que nos liberta de possíveis sofrimentos, né? Então o esforço de cada um, a determinação é que vai fazer. Aqueles estudiosos mais dedicados chegarão mais rápido no objetivo, no final. Do ponto de vista físico é assim, do ponto de vista espiritual é assim também. É assim que funciona. A educação é assim também. A instrução é uma coisa, a educação é outra. São dois campos completamente diferentes que eu falarei daqui a pouquinho, né? Pestalozzi, que revolucionou o ensino na antiga França, que foi professor de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. Ele revolucionou o ensino na França. Por quê? Porque ele priorizava
e observava as crianças, os seus alunos. Ele via as aptidões que cada um tinha. Ele direcionava o ensinamento visando aquela aptidão, aproveitando o conhecimento, a aptidão, a informação primária que aquele ser trazia para ensinar o que ele queria. Por exemplo, uma criança do campo que conhecia muito da vida do campo, ele usava esse conhecimento da criança para ministrar o seu ensinamento. Por isso que ele revolucionou a educação na França e na Europa antiga. Ele usava o empirismo, o conhecimento da própria pessoa. Ele foi professor de Allan Kardec, mas Allan Kardec se destacou tanto naquela escola que ainda criança, ainda pré-adolescente, na ausência de Pestalozzi, era Kardec que ministrava as aulas. De onde ele trouxe também esse conhecimento todo? Tem pessoas assim, autodidatas, né? Conta-se que uma vez uma mulher procurou Pestalozzi e disse assim: Pestalozzi, quando que eu devo me preocupar com a educação do meu filho? Pestalozzi olhou para ela e disse: quantos anos tem seu filho? Ela disse: 3 anos. Ele disse: então corra, você está atrasada há 3 anos. Isso é a prevenção. Isso é começar a cuidar da educação das crianças na tenra idade, no nascimento. Prevenir é chegar antes, é agir por antecipação. Com coisas sérias, meus amados, não devemos ser pacientes. Com coisas sérias devemos ser duros, exigentes. Tem um sábio chamado Narusdim. Narusdim tem seus discípulos, e um dia Narusdim pede para um deles: vá até a cidade comprar frutas. E quando ele se prepara para sair, Narusdim dá um cascudo nele e fala: e não se misture com os jogadores e pessoas de vida errada. Ele olha para Narusdim e diz assim: nossa, mas eu nem saí ainda, já estou sendo castigado. Estou sendo castigado por uma coisa que eu nem fiz ainda. Ele diz: com coisas sérias a gente não pode ser clemente. Não adianta nada eu te castigar depois que você estiver perdido. Olha que interessante. Claro que é uma fábula, né? É um exagero isso. Mas eu quero dizer com esse pequeno exagero de Narusdim, a gente precisa ser severos no que tange a educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos. E quem é o maior dos educadores? Jesus. A gente o chama de mestre, e mestre é professor. Maria Madalena o chamou de Raboni, que quer dizer mestre dos mestres, o mestre por excelência. É o médico das almas, é aquele que nos cura, né? É aquele que cuida da nossa saúde espiritual, mas também é o nosso educador. Jesus é o educador por excelência. Lá em Lucas 18, versículo 18, um fariseu chega para ele de muitas posses, de muita riqueza, e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Chama Jesus de bom mestre. Bom mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Jesus fala: por que me chamas de bom? Bom é só Deus. Bom só existe um, e este é Deus. Engraçado, né? Jesus aceitou o substantivo de mestre e não quis saber o adjetivo de mestre, não quis saber o substantivo de bom. Ele disse que bom era só Deus, mas o adjetivo de mestre ele aceitou. Por que me chamas de bom? Mas enquanto a questão do mestre ele aceitou, porque Jesus é o mestre dos mestres e nos ensina o caminho espiritual que precisamos para sermos felizes. O maior ensinamento moral do Cristo, que é aquilo que nos importa de verdade, porque eu não sei se vocês sabem, vou dar essa notícia agora de primeira mão: nós vamos desencarnar. Mas o que vai nos fazer feliz ou infeliz é a prática ou não dos ensinamentos dele. Que ele deixou esse ensinamento moral em 3 capítulos do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É o Sermão da Montanha, onde ele deixa todo o ensinamento moral ali escrito. Ele não deixa escrito, ele deixa falado, mas os apóstolos escreveram. E quando ele termina o Sermão da Montanha, no final do capítulo 7 de Mateus, versículo 28, termina o capítulo 7, o evangelista escreve assim: e todos ficaram admirados da forma como ele passava seus ensinamentos. Olha só, da forma como ele os ensinava, porque ele ensinava como alguém que tem a autoridade.
diferente dos escribas da época, que falavam, mas não tinham autoridade, porque não tinham o exemplo. Porque falar é fácil, eu quero ver exemplificar. E o maior ensinamento é o exemplo. As palavras até ajudam, mas os exemplos arrastam. É o exemplo. Por que estamos falando de Jesus hoje? Depois de 2000 e poucos anos que ele foi embora. Por quê? Porque não falamos de outros mestres, que houve tantos no passado, no Velho Testamento e no Novo. Quantos mestres que passou pela terra? Porque estamos falando de um, chamado Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Por quê? Porque ele não somente falou, porque Jesus exemplificou palavra por palavra de tudo que disse. E a gente fica com ele como verdadeiro, porque ele exemplificou. Falou do perdão e perdoou os algozes na hora do suplício eterno do Calvário. Então Jesus exemplificou tudo. Falou da paz e ofereceu a outra face. Falou que era preciso oferecer outra face e ofereceu na hora que foi preso, esbofeteado. Só olhou para Glauco, o soldado que nos murrou, e disse: se eu errei, me castigas. Mas se eu não errei, por que me bates? Conta a tradição bíblica que Glauco ficou louco, somente com essas palavras de Jesus. Se eu errei, me castigas, mas se eu não errei, por que me bates? Então Jesus exemplificou tudo o que disse, e é por isso que nós estamos aqui falando dele. As escrituras sagradas precisam ser vistas de uma forma diferente, meus amados. Não é pela letra que mata, não é pela letra intelectual de quem escreveu, pela forma intelectual de quem escreveu, ou de quem está lendo. Não é pela letra, mas pelo Espírito que vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. Em Lucas também, capítulo 22, uma passagem que Jesus diz assim para os apóstolos: quando eu os mandei de 2 em 2, sem ouro nem prata nos alforjes, lhes faltou alguma coisa? E eles respondem: não, mestre, não nos faltou nada. Mas Jesus fala: muito bem, eu te mandei sem ouro nem prata e não vos faltou nada. Agora eu vos digo, Lucas 22, aquele que tiver uma capa, venda e compre espada. Está escrito isso. Aquele que tiver uma capa, venda e compre espada. Aí conta o evangelista que os discípulos começaram a procurar entre eles, e acharam 2. Aí chegaram para Jesus e disseram: mestre, achamos 2, temos 2. E ele fala: basta. Não fala mais nada, só fala isso: basta. Vamos entender isso. Por que será que Jesus disse: venda a capa e compre espada? Se Jesus era contra. Falou que o bertim com ferro velho e com ferro será ferido. Seria uma espada de gladiador mesmo, uma espada de matar? Claro que não. Não era dessa espada que Jesus se referia. Tanto é que ele disse: lhes faltou alguma coisa quando vocês não levaram nem ouro nem prata? Então não era de espada. Quem tiver capa, venda e compre uma espada. Temos 2, basta. Basta 2 espadas. O que significa isso? Vamos entender? A espada do conhecimento e a espada do amor. A gente precisa desenvolver esses 2 fatores, esses 2 segmentos da nossa vida: o saber, a sabedoria e o amor. Porque a sabedoria sem amor é flor artificial, é bonita de se ver, mas não tem aroma, não tem cheiro. Já o amor sem sabedoria é fruto silvestre, não tem beleza alguma, mas mata a fome. O que a gente precisa é equilibrar essas 2 coisas: o saber e o amor. É importante que o saber esteja na frente, um pouquinho, para que a gente saiba como fazer, como realizar o amor, né? É importante. Acontece que o saber galopa da frente, está muito à nossa frente. A gente precisa agora cuidar do amor, educar a alma, não a instrução mais. Não se preocupem, que é uma bola de neve que corre e que cresce a cada dia. A tecnologia avança independentemente do homem. A tecnologia lança um iPod agora e daqui a uma semana já tem outro na gaveta para lançar novamente. Não se preocupem, é uma bola de neve que cresce. Precisamos agora amar. Divaldo Franco diz com muita propriedade: cabe ao espírita amar, porque foi isso que Jesus veio fazer, nos ensinar a amar, desenvolver um pouco a asa do amor, a asa do
Ninguém consegue içar voos com uma asa só. A gente precisa desenvolver concomitantemente as duas asas. Ora, conta-se que Batuíra, que foi um grande baluarte do espiritismo do século passado, fundou o centro espírita na própria casa, trabalhava com desobsessão e realizava prodígios. Tinha um trabalhador na casa de Batuíra, o centro espírita que ele abriu lá na rua Espírita, no centro da cidade, né? Hoje é Rua Lava Pés, né? E ele era muito mulherengo, pra caramba, tinha sempre vários casos amorosos na região, todo mundo sabia disso, era notório. Por outro lado, ele era uma pessoa muito dada a fazer caridade, era uma pessoa boa, colocava a mão no bolso com muita facilidade para tirar erário, para tirar dinheiro, para ajudar pessoas, era assim, todo mundo sabia disso também. Ele tinha um defeito grande que era ser mulherengo, mas ele tinha uma qualidade muito grande que era fazer caridade. E todo mundo dizia, nossa, ele tem um defeito tão terrível, tão forte, né? Esse lado mulherengo dele, mas por outro lado ele é tão bom. Aí um dia ele perguntou para Batuíra: Batuíra, todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, que eu tenho uma fraqueza, que é mulheres, eu sou muito mulherengo, não consigo controlar isso. Mas por outro lado, Batuíra, todo mundo sabe que eu ajudo as pessoas, que eu tenho um coração bom. Batuíra disse: é verdade, você tem um coração bom mesmo, você ajuda muita gente. Agora me diga, Batuíra, em você eu confio. Se você me falar, eu vou confiar na sua resposta. Tudo bem que eu tenho esse defeito de ser mulherengo, mas por outro lado eu sou bom. Me diga, quando eu ser bom desse jeito, eu não mereço ir para o céu quando eu morrer? Batuíra confiou as longas barbas brancas que vinham até o ouvido e disse assim: olha, filho, para o inferno eu não digo, mas ar-condicionado no inferno eu acho que você tem direito. Porque não adianta, a gente precisa combater as nossas imperfeições, por mais que gostemos delas. Por isso que é difícil fazer reforma íntima, porque é um processo doloroso, é um parto. Sócrates falava que era um parto, sabe? Tirar a luz de dentro, fazer brilhar a nossa luz, como Jesus falou ainda no Sermão da Montanha, é doloroso, porque como é que eu vou me desfazer de algo que eu gosto? Como é que eu posso fazer isso? Então é um processo doloroso, por isso que as pessoas não fazem muito reforma íntima. Jesus, em várias partes do Evangelho, os evangelistas narram que ele entrou na sinagoga, sentou-se com os outros para ensinar. Ensinar o quê? O que será que Jesus ensinava? Todos os seus ensinamentos que estão no Evangelho. Não era matemática, geografia, não era nada disso. Era a moral que nos edifica e que nos faz crescer. A gente precisa se voltar para esse aspecto. A gente precisa muito se voltar para esse aspecto. O Espiritismo se preocupa muito com isso. Na questão 685, Kardec, professor Hippolyte Leon Denisard Rivaio, que foi professor, pedagogo, já havia escrito vários livros. Quando conheceu as mesas girantes e a manifestação dos espíritos, ele quis investigar aquilo com um olhar investigativo, com um olhar científico. E foi aí que surgiu a doutrina espírita, uma ciência de observação, uma ciência de observação. Ele era professor, ele era pedagogo, por isso que a base do Espiritismo também é a educação. Mas que educação? Com que educação o centro espírita precisa se preocupar? Com toda ela, claro, incentivar os alunos, os filhos, a juventude, a mocidade a estudarem cada vez mais. Mas, sobretudo, cabe ao centro espírita ensinar a boa moral do Cristo, porque não tem outra melhor. Lá no livro Na Gênese, pergunta por qual é a moral que o Espiritismo ensina? A moral do Cristo. Ora, então não há novidade alguma. Por que a moral do Cristo? E os Espíritos respondem: porque não há outra melhor, é a melhor moral que existe, Só que o Espiritismo agora complementa. Lembra o que Jesus falou? Mandarei o Consolador, aquele que lembrará o que eu disse e dirá muito mais. O Espiritismo faz isso, lembra o que Jesus disse e lembra e fala muito mais. Então Kardec falou que a educação vai mudar o mundo. Num comentário que ele faz na pergunta 865a, Kardec comenta assim: a educação vai mudar o mundo. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação moral dos livros, mas a educação moral que forma caráteres. Olha só, caráteres. A boa moral e o caráter fazem hábitos. É um conjunto de hábitos adquiridos.
E é isso que o Espiritismo faz: nos transformar, sermos pessoas melhores, mais educadas do ponto de vista moral. Na pergunta 629, Kardec vem à tona e pergunta aos espíritos venerandos: o que é moral? Olha só, o que é moral? E a resposta: é a regra da boa conduta, é a observação das leis de Deus, é o saber entre o bem e o mal. O homem se posiciona bem quando todos os seus atos é para o bem e para o bem de todos, porque ele está seguindo a lei de Deus. Aí na pergunta seguinte, 630, Kardec pergunta: como podemos distinguir o bem do mal? O que é o bem e o que é o mal? E a resposta: o bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus, e o mal é tudo aquilo que nos afasta dela. Interessante, né? Tudo aquilo que nos afasta dela. Então, cara, vocês lembram da resposta de Pestalozzi? Cuide. Seu filho tem 3 anos, a senhora está atrasada há 3 anos. É desde que nasce. A gente precisa conduzir os nossos filhos. Porque na questão 582, Kardec pergunta se a paternidade e a maternidade é uma missão. A resposta é uma das maiores missões na Terra: é a paternidade e a maternidade. Porque Deus vai pedir conta dos espíritos que nos confiou. O que fizestes daquele espírito que eu coloquei nas suas mãos para você educar? Então cabe aos pais fazerem isso. O pai e a mãe têm que funcionar como jardineiro. Desde a mais tenra idade, começar a endireitar para que a árvore cresça reta. Não tem um ditado que diz: pau que nasce torto morre torto? Será? Os jardineiros, um simples pauzinho, colocam uma escora aqui, outra escora aqui, ele não fica torto, ele consegue crescer mais ou menos. Os pais têm que ser como jardineiro. Os pais precisam fazer desse jeito, pelo exemplo. As crianças de hoje são muito inteligentes, pegam no ar as coisas, é preciso tomar cuidado com o que fala. As crianças, a gente não pode usar metáforas, mentir para elas, inventar historinhas, porque não funciona mais, elas entendem, né? Tinha uma criança, uma menina, que chupava muito o dedo, vivia chupando o dedo, e a mãe não sabia mais o que fazer para ela e meteu medo nela. Falou assim: filha, não faz isso, esse hábito de você ficar chupando o dedo faz inchar a barriga. A barriga fica grande, fica inchada, não faz isso não, filha. Aí a menina, com o tempo, com medo da barriga inchar, ela parou de chupar dedo. Um dia, estava numa festa, e a menina viu uma mulher grávida, no 9º mês. Chegou assim para a mulher na frente das outras mulheres e disse assim: eu sei o que você andou fazendo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O exemplo. Não adianta nada eu falar para o meu filho não mentir, e a campainha tocar e eu falar para ele: fala para ele lá que o pai não está. Não adianta nada eu falar para o meu filho não beber, não fumar, não usar drogas, se as minhas festinhas de fim de semana são regadas com álcool. Então é pelo exemplo. As palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. As crianças são muito espertas. Diz que tinha uma criança na aula, e um dia ela falou para a professora assim, porque ela era muito evangélica, a criança, né? Filha de pais evangélicos, assim: professora, está na Bíblia que Jonas foi engolido por uma baleia e ficou na barriga da baleia 3 dias. Está escrito na Bíblia, professora. A professora falou: filha, é uma metáfora, como tantas outras que existem na Bíblia. A gente não tem que pegar pela letra, é uma metáfora, não aconteceu dessa forma. Aconteceu, professora, está na Bíblia. Mas filha, a garganta, o orifício da garganta de uma baleia é muito estreito, não dá para passar um nome. Então é uma metáfora. Não tem, do ponto de vista da ciência, uma baleia engolir um homem. Ela não consegue, um tubarão consegue, mas uma baleia não. Mas está na Bíblia, professor, a baleia engoliu o Jonas, passou. Não dá, filho, é uma metáfora. Isso não aconteceu. Não aconteceu, travou-se uma discussão entre a menininha e a professora. Aí a menininha disse assim: já sei, quando eu morrer e chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas se essa história é verdadeira ou não. Ela disse: é, filha, e se Jonas estiver indo para o inferno? Aí a senhora pergunta. As crianças são muito inteligentes, né?
E a gente precisa cuidar disso, pelo exemplo, porque elas pegam no ar e cabe aos pais fazerem isso. É por isso que o Espiritismo é uma escola, é por isso que o Espiritismo é um hospital de almas, mas é um educandário também. Não tem regras, não tem rituais, mas a gente se prima pelos estudos. Na sala de aula, na casa espírita, não só a gente aprende sobre doutrina, mas a gente aborda vários segmentos da sociedade. Isso é importante. A gente prima pela educação, de convencer os pais a trazerem os filhos para a evangelização, para que nós mostremos para eles o caminho correto, desde a mais terra infância. Como diz o Eclesiastes, mostra ao seu filho o caminho por onde ele deve andar, e quando ele for velho, dele ele não se desviará. Então é desde a infância, e isso a casa espírita faz com muita propriedade. Feliz naquela casa espírita que assim age, né? Herculano Pires fala no seu livro O Centro Espírita, que se nós soubéssemos a importância do Espiritismo, o Centro Espírita seria o maior núcleo de cultura, o maior núcleo cultural da Terra. Então, o objetivo educacional do Espiritismo é muito grande. A gente prega Jesus, que foi um grande educador, um mestre por excelência, e a gente traz de volta Kardec, que foi professor, pedagogo. Então o Espiritismo tem essa característica. A educação muda o mundo. A minha esposa fala sempre isso. É a educação que vai mudar o mundo. Ela fica desconcertada quando ela vê pessoas mal educadas. Aí ela sempre me lembra disso. Está vendo? Eu não falo que a educação é importante. É a educação que faz as pessoas diferentes. Mas não a educação intelectual, mas aquela que forma caráteres. Não a moral ensinada pelos livros, mas a moral que transforma nossos hábitos, que transforma os nossos caráteres, né? Porque moral é isso, é um conjunto de hábitos adquiridos. Já ouviram falar de Licurgo, o grande orador ateniense? Nunca saiu de Atenas na época dele. No ano 330 a.C., ele já faltavam uns 8 anos para ele desencarnar. Ele era um grande orador. Ele foi considerado o maior orador de todos os tempos. Licurgo foi o maior orador de todos os tempos. Professor, político, foi prefeito, foi vereador em Atenas. E era muito procurado para muitas coisas. Era um professor por excelência, filósofo. Licurgo. Um dia, uma instituição o convidou para que ele fizesse uma palestra sobre educação. Ele pediu 6 meses para preparar a palestra. Olha, um sábio, um homem tão intelectual e inteligente como ele, que já vive falando da educação, já vive no campo educativo, como é que ele pede 6 meses para fazer a palestra? Não é? Como é que ele pede 6 meses para fazer a palestra? Muito bem, mas como ele pediu, deram 6 meses. E se prepararam para grandes palestras que ele podia dar. Afinal de contas, ele pediu 6 meses. E o salão estava cheio de pessoas para ouvirem aquele homem eloquente no falar. Então, ele chega com 2 mastins, ou seja, 2 cachorros grandes, 2 rottweilers. Numa gaiola, ele tinha um pássaro, um pato. Na outra gaiola, ele tinha um outro pato. Ele sobe no palco antes de proferir qualquer palavra, e todo mundo olhando para o que ele ia fazer. Ele solta o primeiro cachorro e solta o primeiro pássaro, o primeiro pato. E a cena que se viu a seguir foi uma cena de carnificina. O cachorro estraçalhou o pato, sujou todo o palco de sangue, foi um horror. Todo mundo ficou abismado com aquilo. Quando ele anuncia que vai soltar o segundo cachorro e o segundo pato, ninguém quer ver mais aquela cena. A maioria das pessoas tapam as vistas para não ver. E ele solta o segundo mastim, e ele solta o segundo cão, e solta o segundo pato. E o que se vê foi os 2 brincando. O pato bicando o cão de vez em quando, e o cão empurrando o pato com o focinho, brincando pelo meio do palco. Licurgo pega o microfone, e a única palestra que ele fez foi essa.
Vocês estão vendo? Os dois cães foram criados da mesma forma, alimentados da mesma forma, eles são da mesma raça. A diferença entre um e outro é que um foi educado, domesticado, e o outro não. Olha a importância da educação, dele ter adestrado aquele cão. Por isso que ele pediu 6 meses para preparar a palestra. A palestra foi aquela e ele encerrou. Ele deu um exemplo do que é educação e do que não é educação. Com os dois cães. Um adestrado, ou seja, educado, e o outro não. A evolução vai se dar com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Porque, como eu disse, é uma bola de neve que cresce. O meu amigo Zé Ramalho, poeta, ele escreveu uns versos que sintetizam o que eu quero dizer. Olhem a Terra de 300 anos para cá, o quanto houve de mudança, até mesmo no corpo físico dos humanos, quanto mais no panorama da Terra. A Terra está passando por um processo de transformação, isso é notório. Por isso tanta coisa que o meu companheiro Valdemar acabou de narrar aqui com muita emoção, porque tudo isso faz parte do processo de transformação da Terra. Estamos num processo de mudança, e toda mudança faz barulho. Zé Ramalho escreveu: quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, haverá uma grande novidade entre átomos, íons e hidrogênio. Nascerá desse todo um grande gênio com enorme cultura diferente, ensinando para todos claramente o porquê de uma causa ter efeito. Estará nosso globo desse jeito no 3º milênio para frente. Podem crer que daqui a uns 100 anos automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbinas provocando ruídos desumanos. Nesse tempo os norte-americanos é quem pedirão dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto que conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito no 3º milênio para frente. Em 2500 mais ou menos haverá mudança geral por toda parte. Os humanos escreverão a Marte, pegarão táxis aéreos para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente que vai unir o Ocidente e o Oriente, sem Senado, sem Câmara, sem prefeito. Estará nosso globo desse jeito, do 3º milênio para frente. Agora precisamos desenvolver a asa do amor. Ao espírita cabe amar. Meus amados, que os ventos da prosperidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da liberdade, da felicidade, sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caia sobre sua cabeça e até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves, na palma de sua mão. Muito obrigado.